Lamakata suya. Pamakatu devata yohana yosuya. Ne kurchanjaro branjoro que porte que suke mando suya. Ria lamanaya, alaia, lamakata suke mando. De kurchanjaro que vierto branjoro. De brasto katu devata yohana yosuya. Mas basta. Calaia, lamakata salaya, Jesus. Urra lamanaya, alaia. Lamanassa. Kanda rana ata, Canda, rana ana, yosuya. patada suya. Canaxinia, perto sul, Perto perto sul queimando suya. sul queimando Depois de perto sul Depois queimando de sul. perto de Depois chantaram que vierto. Depois chantaram. Depois de perto sul queimando suya. Racatana sul queimando suya. Ralamanaia, Eita, laia, eita, mãe. Canaxinia, Canaxinia. Você se deixa falando, cantando. Me conta de perto que estou queimando. Toda queimando assim. Você sabe? Eita, não é tão, não, é tão patético, é tão ridículo. Vou pegar só esses dois aqui, patético e ridículo. Só esses dois aqui, para não execrar muito o CC besta, que se tão, não, tão patético, tão ridículo, que fica até meio engraçado, né? Você sabia que o Braz proibiu de você caçoar dessas linguagens CC-bestais? O Braz publicou. Depois eu dou uma pitadinha lá no tópico que o Braz emitiu para pararem, esses hereges aí pararem de ficar caçoando da linguagem dos CC-bestas. Para você que não sabe, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CC-bestas, aqui o canal que mana leite e mel. Aqui a vida é real. Só aqui você tem os pães da proposição, todos os grãos, os santos grãos puros, sem mistura, para se fazer os pães da proposição, bolos asmos e coscorões asmos. Para se fazer o vinho, para se fazer o mel. Não, mel é a abelha que dá. Aqui, leite é... Quando você é criança espiritual, você toma leite. Quando você é crescidinho, depois de 1 ano, porque não se pode dar mel para quem é menos de 1 ano. Então, depois você completa uma certa idade, aí você toma mel. Mel é o conhecimento. Come mel, meu filho, porque é bom para a alma. Quem come mel não larga de comer mel, porque é bom para a alma. E aqui é o mel da abelha. O Braz, vossos capeta em Cristo Braz, ele emitiu uma circular proibindo de você ficar caçoando desses dons de linguagem dos pecadores CCBs. Aqui, ele publicou uma reunião, uma pauta. Aqui não é tópico para Irmandade, não. Aqui é uma pauta para se ler e exortar a mocidade. A mocidade que o Braz está desesperado, porque eles são o futuro da igreja. É o futuro da igreja aqui, Então o Braz está preocupado. Agora entupiu, meu filho. Encheu. Em todo lugar agora, em qualquer salinha, tem uma tal de reunião de conselhos para a mocidade. E aqui, ontem, 1º de maio, 25, o Braz publicou, e aí já correu essa circular em todas as reuniões de conselho. Teve muitas reuniões de conselhos, em todas as regionais e das regionais nas micro-regiões. Teve reunião de conselho em tudo quanto é lugar. E aí que o Braz já leu essa merdinha de circular. E dentro dessa merdinha de circular, tem essa de caçoar que eu vou chegar lá. Aqui o Braz publicou. Eu não vou ler, umas aqui eu não vou ler não, porque sabe, não dá. A primeira é temor, está no site. A segunda, crê na palavra de Deus. Cristo é o verbo
a palavra que se faz carne e habitou entre nós. A palavra escrita está contida na Bíblia Sagrada. A palavra escrita está contida na Bíblia. Você vê que o Braz, eles tomam as cachaças, uma vez ele põe inteira, outra vez põe contida. Sabe? Coisa do diabo, que é para confundir o CC besta. Uma hora é inteira, outra hora está contida. Aqui, a palavra escrita está contida na Bíblia Sagrada. Contida. Conversa do capeta. Porque o capeta, ele não é firme. Porque ele é mentiroso. Ele quer confundir você. Deixar você na confusão. E Deus não é de confusão. É ou não é. Fecha a conta. Ou você é ou você não é. O capeta não. Ora está contida, ora é inteira. Sabe? A palavra é a semente que gera a eternidade em quem crê. Conversa de merda. É desinteria verbal aqui. A palavra é a semente que gera a eternidade em quem crê. Desinteria verbal. O ato de crer, acreditar, ter fé, entre parênteses, se dá pelo ouvir e ou ler a palavra de Deus. Portanto, quem ouve, só lembrando que esses tópicos aqui, dessa circular, tudo aqui, está sendo ensinada nas reuniões de conselhos para a mocidade. Só lá. Sabemos que... Aqui, onde é que eu estava aqui? Considerando e interpretando os versos... Deixa eu ver, onde é que eu estava aqui? Não, estou aqui embaixo. A palavra é a semente que gera a eternidade em quem crê, o ato de crer, A palavra em seu coração terá a regeneração e a nova vida em Cristo Jesus, a salvação da alma. Ser crente é crer e obedecer à palavra de Deus. Conduzir sua vida pautada nas sagradas letras. Esses caras do ministério, eles estão tentando recuperar o tempo perdido, porque essa mocidade, que agora tem 15 anos, até os 25, muitos deles são netos de pais crentes. Muitos deles, quase todos eles, são filhos de pais crentes. Os pais deles têm o quê? 45, 50 anos. Então essa geração, meu filho, tá que nem aquele cinto que Jeremias enterrou lá no Eufrates. Ela tá podre. Aqui o ministério, porque os pais deles já são perdidos. Já não tem... Os pais deles, dessa mocidade, não têm o menor conhecimento bíblico. Sabe? Nenhum conhecimento bíblico. Então essa mocidade não sabe o que é Bíblia. Só se você apresentar uma Bíblia para ele. Esse besta aqui é uma Bíblia. Sabe? Se não tiver o nome na capa, ele não vai saber o que é uma Bíblia. Entendeu? Então os pais dele não têm o menor conhecimento bíblico. Esse CC besta aqui, o ministério está tentando reciclar, tentando recuperar o tempo perdido, porque esses CC besta aqui são o futuro da igreja. E o futuro da igreja está pertinho aí, no precipício, no calabouço. E o ministério está, leia a parábola lá dos lavradores maus, o ministério está tentando recuperar o tempo perdido. E aqui está mandando os CC bestinhas, mocidade, ler a Bíblia. Sabe? Agora que está tentando ler a Bíblia. A Bíblia. Ser crente é crer e obedecer à palavra de Deus. Conduzir sua vida pautada nas sagradas letras. Ouvindo, lendo e praticando a bendita palavra de Deus. Ocorre em nós, a cada dia, a necessária conversão que nos faz desviar do mal e do pecado que tão bem de perto rodeia. Quando o Braz aqui, quando essa circular aqui está dizendo ouvindo, lendo e praticando, quando ele fala aqui ouvindo, é que é aquela merda de palavra que eles pregam no púlpito. Quando aqui está escrito palavra, é aquela bosta de palavra que vossos capeta em Cristo pregam no púlpito. Aqui não está falando da escrita. Porque aqui é ambiguidade, meu filho. Aqui é confusão. Porque por ser besta, que é filho de pais crentes, que é neto de pais crentes, a palavra que valeu, é aquela lá. Ele nasceu
da promessa daquela merda de palavra lá. Sabe? O pai dele contou aquele testemunho vagabundo que ele nasceu pelaquela promessa de palavra lá. Então, o CC Besta que tem 20, 25 anos, os pais dele sempre contou da palavra que ouviu lá no púlpito. Então, o CC Besta aqui, meu filho, o Braz agora quer meio que injetar aqui essa confusão. O CC Besta não vai entender nada. Porque o pai dele falou a vida inteira que a palavra se cumpre. Quando o negócio estava fluindo, a palavra se cumpre. E o CC Bestinha, 10, 15 anos, agora o Braz está dizendo aqui que é ouvindo, lendo e praticando. Agora, além de ouvir, ler e praticar. Mas acontece que o CC Besta vai ler a Bíblia, mas ele não vai praticar, claro, né? Claro que ele não vai praticar. Primeiro que ele não quer ler aquilo que é para praticar. O que ele vai ouvir no púlpito não é aquilo que é para praticar. Então, sabe? Então, quando o Braz fala lendo, ouvindo e praticando, ocorre em nós a cada dia e é necessário conversão que nos faz desviar do mal e do pecado que tão de perto nos odeia. Ela nos leva à vida eterna em glória com o Senhor. Como é que o Braz vai querer reconciliar o ler a palavra e o ouvir a palavra? Hã? Entendeu? Sabe o provérbio lá entre a cruz e a espada? Porque as pessoas vão dizer, ué, mas e a palavra do púlpito? Eu vou ler a Bíblia aqui, mas e a palavra do púlpito? Entendeu a confusão? O poder da oração. Orar para o crente é falar, conversar com Deus. Na oração, podemos pedir, agradecer, louvar, reconhecer a magnificência de Deus e a nossa dependência dele. Interceder por nós mesmos ou pelos outros. Vai cobrar quanta hora para interceder por os outros? Se essa oração de CC Besta não vale que o gato enterra. É através da oração que confessamos nossos erros e rogamos o perdão de Deus. Confessamos nossos erros e rogamos o perdão. Em vez de dizer confessamos nossos pecados, não. É confessamos nossos erros. Não tem pecado. Não tem jeito, velho. O cara que é mentiroso, ele não consegue ser sincero. Ele não consegue falar a verdade. Porque aqui, em vez de colocar nossos pecados, eles colocaram nossos erros. Ou seja, eles não admitem que tem pecado. Quando você não admite que é pecador, você não reconhece que comete pecado, como é que Deus vai perdoar você se você não reconhece que é pecador, que pratica pecado? Que você só reconhece que cometeu erro. Sendo que você é um insuportável. Insuportáveis pecadores CC Bestas, eles não reconhecem que tem pecado. Só reconhecem que tem erros. Você acha que Deus vai perdoar a gente assim? A oração tem muito poder nos seus efeitos. Os efeitos da oração, meu filho. Quer saber os efeitos da oração? Para Deus ouvir sua oração, meu filho, você tem que ser crente e não picareta. Você tem que ser e não dizer que é. Por isso que a oração de pecador não vale merda. A oração tem muito poder em seus efeitos. Há um grande número de orações ouvidas e atendidas por Deus, relatadas nas Escrituras. Olha quem orou nas Escrituras. Olha quem orou. Olha quem foi os homens que oraram. Daniel, Elias, Eliseu, Josué, Jefté. Homens de valor, rapaz. Não é porcaria de gente, não. Não é CC Besta idiota, não. Que vai para cá, tá em casa, vai para o trabalho. Do trabalho, volta para casa. De casa, vai no culto. Do culto, volta para casa. De casa, vai para o trabalho. 100 anos assim. Jefté era homem de valor. Moisés era homem de valor. Gente de valor que orou. Gideão, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os apóstolos. Gente de valor. Maria Madalena, José. Gente de valor que oraram. O Senhor via.
Porque eles eram de valor, eles tinham Deus em primeiro lugar. E não a vida material. Aqui está os efeitos. Marta, Maria, esse tipo de gente que orou. Pega o exemplo do Velho Testamento, gente que nem Jó. O cara pega Jó do Velho Testamento e aí diz que o CCBista vai ser igual a Jó. Mas não diz o que foi que Jó fez para que Deus desse testemunho dele, de Jó. O ministério não ensina isso para a mocidade. Olha a mocidade. Jó teve um final feliz. Mas Jó era assim, Jó era assim, Jó era assim. Jó fez isso, Jó era assim. Você é assim, ó. Porque só assim Deus vai cumprir sua oração. Você é assim? Como é que se faz para ser assim? Que nem Jó. Isso não fala. Então, tudo isso aqui é perca de tempo. Tentando recuperar, reciclar o CCBista que nunca viu Bíblia, que nunca leu Bíblia. Porque se os pais não leram, imagina os filhotes, os netos. Sabe? Se os pais passaram a vida inteira confiando é confiar, fiando na palavra do púlpito, mas como vinham relativamente bem, na bonança, navegando em águas tranquilas, sabe, no sossego, sabe, uma dificuldadezinha outra ali, mas sempre conseguindo, e aí chegaram ao caos. E na estação caos, o pai e a mãe não sabem navegar. O CCBestinha, moço e moça, não sabe navegar na tempestade. Vossos capeta em Cristo nunca ouviram falar de tempestade. E agora está todo mundo começando a arrancar os cabelos. Porque ninguém sabe. Então está tentando reciclar aqui. Não, meu filho, não tem mais tempo de reciclar. Não dá mais tempo, não. Fechou a porta, meu filho. Deus aceita e tem prazer nas nossas orações. Na oração do justo, não do capeta, do vosso capeta. Devemos orar sempre e nunca desfalecer. Quem ora a Deus aqui, a oração deve ser sempre dirigida pedindo o agradecimento. Sabe, você vê o leitinho que é esse aqui? 100 anos depois, e os caras estão com esse leitinho aqui. Sabe? Peraí. Continua aqui. Honra e respeito para com a palavra de Deus aqui. Deixa eu ver. Não. Estava aqui no poder da oração. Está aqui. Está no 4. Honra e respeito para com a palavra de Deus e com as coisas sagradas. Desde o Velho Testamento, se nota a determinação de Deus para que o ser humano tenha profundo respeito pelas coisas sagradas. No Novo Testamento, continuam os ensinos para honrarmos e respeitarmos tudo o que é sagrado, em especial a eterna palavra de Deus. Quando o Braz fala em eterna palavra de Deus, é mentira. Porque aqui ele está dizendo que como eles se acham, como eles se sentem, eles acham, eles têm certeza que só eles têm um domínio de pregar a palavra, porque os profetas, o ministério passou 100 anos dizendo que o ministério de profeta tinha acabado em João Batista. E depois, agora, é o Espírito Santo. Mas eles se acham os detentores deste Espírito Santo que é no púlpito. Sabe? Eles acham que estão no lugar daqueles profetas. Como agora não tem um ministério de profeta, tem o Espírito Santo, mas eles se acham que tem a prerrogativa, só eles, de pregar a profecia. Que hoje não é ministério de profeta, é dom da profecia. Só que eles se acham que só eles têm o dom da profecia. Só eles têm o monopólio da profecia.
e ninguém mais. Tanto que o ensinamento é para não oferecer palavra para ninguém, só para gente do ministério. Eles se acham que tem um monopólio da palavra, que tem um monopólio da profecia. Por isso que nem porteiro pode pregar, nem encarregado de orquestra, nem encarregado regional. Só eles do ministério da palavra. Sabe? Esses caras, velho, eles nem se dão conta da cova do inferno que eles mesmos cavaram para si. Eles acham. Não, eles não perdem por esperar. Pau no cu dos vossos capetas em Cristo. No Novo Testamento, continuam os ensinos para honrarmos e respeitarmos. Jamais devemos fazer brincadeiras ou gracejos com a pregação ou com o pregador. Ah, vão tomar no seu cu, rapaz. Vão se fuder, rapaz. Agora, vem me pegar. Que, rapaz? Vão se lascar, rapaz. Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, fez isso. Essa merda que vocês pregam no púlpito das congregações, essa bosta aí, não tem nada a ver de Deus. Agora, não gostou? Manda o vagabundo do seu Deus me pegar, esse fila da puta. Ele deve saber onde eu moro. Se é que é Deus mesmo, esse cuzão do caralho. Manda esse fila da puta vir me pegar. Meditando nesse verso, vemos o grande respeito que devemos ter pela bendita palavra de Deus. Devemos todo respeito pelos nossos hinos, pois são louvores sagrados ao Senhor. Ah, vão se foder, rapaz. O Senhor está cantando e cagando pelo que vocês cantam, rapaz. Vocês são vasos sujos, imundos. E o Senhor não está nem aí. E o Senhor não vai botar coisa santa em vasos sujos e imundos que nem vocês. Vocês são pecadores desgraçados, miseráveis, rapaz. Que mané bendita a palavra de Deus está em vocês, rapaz. Vocês são os bostinha de terno e gravata que sobe na merda de um púlpito feito de concreto, com uma merdinha de uma tribuna de madeira, invernizada e tudo, e acha que aquela bosta ali é santo. Que santo porra nenhuma, rapaz. E aí fica com um ritualzinho de culto de merda, e fica dizendo, chamando isso de coisa sagrada. Ah, vão se lascar, rapaz. Que mané sagrado, bosta nenhuma, rapaz. Vá você e seu Deus se fuder, rapaz. E se esse porra louca não gostou, vem me pegar. Não é Deus? Você no tempo de Gideão entrava com um cavalo e mijava cagava no tanque de batismo e mijava na tribuna. E botava o cavalo para cagar em cima do púlpito, em cima ali daquele elevadozinho. Eu mesmo mijava no tanque de batismo, ou cagava na tribuna. Ou mijava na tribuna e cagava no tanque de batismo. Vamos se lascar, rapaz. Fique aqui com coisa sagrada. Sagrado seu rabo, rapaz. Fica aqui como é que fala? Destilando verbagia aqui, caracteres, transformando uma merda em sagrado. Que porra de sagrado, rapaz, que tem aí? Você vai ver o sagrado. Você vai ver o 3 de Eclesiastes pegar vocês, puxar pelos cabelos, levar para fora da cidade ou na rua e no rabo de vocês. Você vai ver o sagrado, seus porra. Ter cuidado e zelo com a Bíblia, o inário, o véu e tudo o que pertence. Sabe o que eles... filho de pecadores, ser bestas. Agora... E aí eles vêm com esse tipo de ensinamento para dar na reunião de mocidade, num culto de conselho para a mocidade. A mocidade está ali querendo transar. A mocidade está ali
quer fazer um curso técnico e não sabe que tipo de curso técnico tem que fazer. Porque ela quer saber qual é o curso técnico que tem que fazer para onde tem mais oferta de emprego quando ela fizer o curso técnico. Ela quer saber ali, quem está fazendo curso técnico, estudando, ele quer saber ali que tipo de faculdade vai fazer, o Bill Gates falou que a inteligência artificial vai desempregar muito médico e muito professor. Olha que o Bill Gates é o dono da Microsoft lá. Ele é um visionário, nem à toa que ele é bilionário. E aí a mocidade está querendo saber que tipo de faculdade faz para ter mais oportunidade de emprego. E estudar e tudo. Aí o cabra vem e vai falar para a mocidade para eles cuidar bem da Bíblia, cuidar bem do inário, cuidar bem do véu e tudo que pertence e se relacione ao santo culto a Deus. Ah, que Deus aí. Não dá nenhum ensino moral, ético, bom senso, bom siso, justiça, equidade, retidão, juízo. Não, nada, absolutamente nada. Não ensina a mocidade a viver. Nem os pais fizeram isso. Nem os pais sabem, por isso que estão tudo fodidos também. Não podemos utilizar a casa de oração para outras atividades que não sejam aquelas concernentes às coisas sagradas. Ou seja, não pode ficar se esfregando no corredor da igreja. Não, mas aqui não pode usar as casas de oração para concernente, só pode usar casas de atividades que não sejam, ou seja, não podemos utilizar a casa de oração para outras atividades que não sejam aqueles concernentes às coisas sagradas. Mas um velório para um amigão pode. Aqui, ó, o quinto aqui. Se liga aqui. Imitações de servos de Deus. Respeito devido aos servos de Deus. Sabemos que os jovens são alegres, inteligentes e criativos, porém jamais devem fazer brincadeiras ou graxejos, nem usar deditos jocosos com a palavra escrita ou pregada pelos servos de Deus, ou com o pregador. Não pode mais. Nunca pôde, né? Na verdade. Mas por que não é... Ok. Não pode fazer não pode mais fazer graxejos com isso aqui. Como se a mocidade fosse respeitar. Porque esses caras do ministério, eles não têm respeito. Eles não merecem respeito. Eles não têm atitudes que inspire respeito. Quem é respeitado não pede para ser respeitado. Cara, homem que tem vergonha na cara não pede para ser respeitado. Ele inspira respeito. Porque as atitudes dele são de respeito. O exemplo dele são de respeito. Ele é respeitado pelo que é, pelo que faz, o gesto dele. Se ele fala é respeitado, se ele ficar calado é respeitado, porque ele inspira respeito. Homem de verdade, líder de verdade, reis de verdade, nunca pediram respeito. Eles dão exemplo de respeito. Agora, vossos capeta em Cristo, que fica pedindo respeito, é porque eles não merecem respeito. É porque eles não fazem coisas dignas de respeito. Quando o Senhor Jesus falava com autoridade, é porque o Senhor pedia autoridade. Não, o jeito dele falar dá autoridade. O modo dele se comportar dá autoridade. A sabedoria de Deus dava autoridade. Quando Salomão resolveu aquele caos lá das duas mulheres, ali Salomão conquistou a autoridade. Usou a sabedoria e conquistou a autoridade. O povo viu, todo mundo viu, até a rainha de Sabá, lá no extremo, lá no chifre da África, veio porque ouviu a sabedoria de Salomão e veio. Vossos capeta em Cristo não tem porra nenhuma, não são merda nenhuma. Então tem que ficar pedindo respeito, mendigando respeito, sabe? Homem de respeito, ele dá exemplo pessoal, ele age com integridade, com coragem, com humildade, com sabedoria, com exemplo. Ele é humilde. Não precisa ficar pedindo respeito.
Só picareta que tem que ficar pedindo respeito. Oi, mãe, me respeita aí. Oi, mãe, me respeita aí. Homem de verdade, rapaz, ele é humilde, não se coloca acima dos demais, como Paulo falou. Muitas das vezes, servindo e não pedindo para ser servido. Porque ele é humilde, lidera pelo exemplo. E aqui, a vagabundagem sacerdotal fica mendigando respeito, tacando terror para ser respeitado. Não são dignos disso, sabe? Se ele fosse homem de Deus, não estava pedindo respeito. As pessoas respeitavam ele. Não devem fazer imitações dos servos de Deus com ironia ou zombaria para provocar risos. Isso desagrada a Deus e ao Espírito Santo. Aí fica inventando merda e dizendo que se você não fizer isso, é pecado. Se você não fizer o que eles querem, desagrada a Deus. Se você não fizer, desagrada o Espírito Santo. Que mané porra de Deus é Espírito Santo, rapaz? Para aí, faz as merda, ninguém dá a mínima bola, não é honrado. A pessoa respeita não, pela superstição, respeita o cargo do ancião, porque é supersticioso, né? Porque se a pessoa soubesse quem era o picareta, é claro que não ia respeitar o bostinha do ancião, o merdinha do cooperador, do cooperador de jovem, do diácono, sabe? E ali respeita, entre aspas, superstição por causa do cargo. Mas aquele babaca ali, sabe? Evitar críticas aos irmãos que oram ou testemunhos no culto. Certamente eles se esforçaram para fazer o melhor na participação do culto. Devemos respeitar e honrar pai e mãe, os mais velhos e toda pessoa humana. Porém, a palavra nos ensina que devemos ter estima e duplicada honra pelos servos do ministério. Vão tomar no cu, rapaz. Duplicada honra pelos vossos capetas em Cristo, rapaz. Tão vergonha na cara. Que mané honra, pai. Os homens de Deus, eles para você respeitar, por que você respeitava? Sabe aquela mulher que deu conselho para Davi, que Davi ia destruir a cidade? Aí encontrou com uma mulher sábia e ela tirou o intento que Davi ia fazer. Aquela mulher foi respeitada. O rei ouviu aquela mulher. Era uma mulher da cidade, mas era uma mulher sábia. Aquela mulher foi respeitada. A palavra dela foi obedecida, porque ela tem sabedoria. Gente que tem respeito é gente que é justa, que é sábia, que é exemplar, que é humilde, que dá exemplo. Líderes são assim. Você pega Salomão aqui. Salomão julgou o julgamento de Salomão, onde se revelou a sabedoria e o confronto entre aquelas duas mulheres. O reino prosperou, foi respeitado até por quem não era de Israel, porque viu que aquela sabedoria não era humana, só podia ser uma divindade. Mesmo que aquele pessoal não soubesse da existência do Deus de Israel, mas viu que aquela sabedoria de Salomão, não era da terra. Sabe? Você vê o Ciro, o primeiro Ciro lá, que está na Bíblia. Ele praticou justiça, tolerância religiosa e liberdade. Era um imperador. Ele foi fundador do Império Persa. Ciro foi admirado até pelos povos que o conquistou. Era um cara misericordioso, tolerante. Ele libertou os judeus do cativeiro babilônico e permitiu que retomasse a Jerusalém, ganhando respeito. É citado na Bíblia, o Ciro da Bíblia, que foi dito a Daniel que esse Ciro aqui, sabe? Alexandre Grande, o imperador Alexandre, que depois foi o que substituiu o Império Persa.
Ele foi admirado por os soldados do exército dele e por inimigos, mesmo após sua morte. E por que Alexandre era admirado? Porque Alexandre não era um mandão. Ele estava na frente do exército, ele liderava pelo exemplo. Ele não mandava um soldado, vá ali e conquiste aquela cidade. Ele pegava o cavalo, subia e dizia, vamos comigo, vamos conquistar aquela cidade. Ele ia junto, ele metia a cara na tela. Ele era o primeiro a subir no cavalo e partir para o ataque. Ele botava a mão na massa. Por isso que é admirado. Líder, ele põe a mão na massa. Ele não fica, ei, vai trabalhar na obra. Ei, irmão, vem limpar o banheiro. Ei, irmão, vem fazer manutenção. E o sem vergonha nunca pisa o pé na congregação, não tem coragem de pegar um pano para limpar um ventilador. E esse desgraçado quer dupla honra. Aí ele pega um texto bíblico e torce para pegar a dupla honra. Vieram assim há 100 anos, mas agora, pau no rabo deles. Eles vão ver agora a dupla honra no rabo deles. Os deveres do ministério, eles não pegam para fazer. Mas a dupla honra, aí eles pegam para fazer. Esse povo, velho, tem que se fuder, velho. Não, esse povo vai se fuder. Porque os deveres, eles não querem fazer. Eles põem para outro. Eles ficam botando tópico e circular. E você faz isso aqui. Os deveres eles põem para os servos. Já a dupla honra, aí eles querem. Porque eles querem comer a uva na mesa. Eles querem o bolo feito para eles se entupirem na mesa. Eles querem o vinho pronto na mesa, na taça. Eles não querem nem se ter o trabalho de pegar a garrafa e botar na taça. Eles querem que um CC besta ponha na taça para eles beberem. Eles querem o cordeiro assado na bandeja, na mesa. Eles querem a dupla honra. Eles querem colher e comer na mesa. Já na mesa, não é nem na cozinha, é na mesa. Aí o CC besta, o Zé Ruela trabalha, o otário trabalha na roça, cultiva a uva, planta a uva, poda a uva, trabalha na vinha, cultiva, lava, põe na mesa para o vagabundo comer. Eles querem isso. A dupla honra deles é essa. Aí eles querem respeito. Porque é o sacerdote. É porque está vestido de sacerdote. E esquece de quem permitiu que ele fosse sacerdote. Ou até não permitiu. Ele acha que não tem um poder superior para cortar a cabeça dele. Aí ele fica exigindo dupla honra. Vocês vão ver. Aqui, ó. É mandamento com promessa de benção do Senhor. Sendo assim, ao pai e à mãe devemos honrar, e aos servos fiéis do santo ministério da obra de Deus devemos dar dobrada honra. Eles querem ser paparicados, eles querem ser venerados, eles querem ser adorados, eles querem ser bajulados, lambidos. Eles querem convites para festa de jantar, casamento. Foi assim a vida inteira. Isso aqui não é novo, meu filho. Isso aqui vem de antigo, desde 1936. Isso aqui. Muitas vezes eu escutei isso aqui. De dupla honra para o ministério. Sabe? Eles querem tudo prontinho. Mas o 3 de Eclesiastes está acertando as contas com eles. Já pega. Aí diz para a mocidade aqui honrar. Aí quando o cabra é levantado para o Ministério Cooperador de Jovem, aí tem que se prostrar, tem que fazer tudo que o cooperador. Tudo tem que fazer, tem que perguntar para o cooperador. Se for cooperador, se for essa mocidade aqui, for para o Ministério de Cooperador, tudo que for fazer tem que perguntar para o ancião. Porque se não fizer, está desonrando o cabra que está mais velho que ele no ministério. Por isso que essa porra desse povo tem que se fuder. Por isso que eles começaram a se lascar. Anderson, mas por que você fala assim, palavrão e tudo? Porque é o
máximo que eu posso fazer, meu filho. Aqui é português nu e cru. Não gostou, vai se lascar. Aqui tem que chamar as coisas pelos que elas são. Meu limite aqui é o, sabe? Aí, não faz justiça, não faz juízo. Injusto, acepção de pessoas e quer duplicar da honra. Líderes de verdade, meu filho, eles tinham respeito no próprio exército, no próprio povo. Até muitos reis antigos, eles tinham respeito pelos próprios povos conquistados. É o caso de Ciro. Ciro conquistava uma terra, ele era tolerante e religioso, ele não bania o culto daquele povo, daquela terra. Mesmo ele sendo de outra religião, ele não bania. Ele deixava cada povo continuar com o seu culto, com o seu Deus. Ele era tolerante. Entendeu? Então, ele adquiria o respeito. Ele só tomava a terra para governar, mas os costumes do povo conquistado, as vestimentas, os cultos religiosos, ele não mexia em nada. A alimentação, nada, nada, nada. Então ele governava pela humildade e pela tolerância, Se é rei, e coisa que o ministério do caralho nunca foi, é humilde. Você vê, duplicar da honra, se um cabra quer duplicar da honra, então, para um CCBista normal, você trata de um jeito. Para o ministério, é duplicar da honra, você tem que tratar diferenciado. Se você recebe um CCBista, se um CCBista recebe outro CCBista na casa dele, é um tipo de tratamento. Mas como está escrito na circular, nos ensinamentos, que para o ministério é duplicar da honra, então você tem que dobrar o tratamento para o cara do ministério. Porque se o CCBista... Aí o CCBista acha que tratar melhor o cooperador de jovem, o cooperador oficial, o ancião, o diácono, principalmente, a Irmandade da Piedade. Aí ele acha, se tratar esse povo dobrado, muito melhor do que um CCBista normal, a benção vai vir. Quando a palavra está falando que é o maior, ou seja, o cooperador de jovem, o cooperador, o ancião, o diácono, o maior servirá o menor. Aí vossos capeta em Cristo, eles invertem a palavra de Deus, eles aniquilam a palavra de Deus, que o maior tem que servir o menor, e aí exige que o menor sirva a ele duplicadamente em honra. E não, eles, sabe, esse povo não vai se foder. Porque a intenção deles, meu filho, de ser do ministério, é justamente essa, é de usufruir do altar e não servir. E aí, por isso que então, chegaram. E é só o começo. Aqui devemos respeitar e honrar pai e mãe, os mais velhos e toda a pessoa humana. Porém, a palavra nos ensina que devemos ter estima e duplicada honra pelo servo do ministério. Olha uma coisa. Gente de respeito inspira respeito, pai. Quando o Ciro tomou Babilônia, deixava líderes locais no poder, desde que leais ao império, criando uma rede de confiança, não medo. Governava pelo certo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E não tacava terror na turma. Sabe? O ministério é justamente o contrário. Ciro não precisou gritar que era rei. As pessoas o viam como tal porque eles a tratava com dignidade, inteligência e sabedoria. Seu poder não estava apenas na espada, mas no coração que conquistava pela justiça. Não precisa dizer que é ancião, cooperador, duplicado a honra. Basta você ser merecedor de honra, de dignidade, de respeito. Você ser um homem de bom senso, de bom sigilo, sábio, não fazer acepção de pessoas. Sabe?
Porque a Bíblia tem uma coisa e você faz outra. É um hipócrita. Manda trabalhar na obra que Deus abençoa grandemente. E o vagabundo não só pisa o pé na obra para tomar o café, almoçar e o café da tarde. O vagabundo diz, não trabalhe na obra que você será abençoado grandissimamente aqui na terra e no final da vida interna. E o filho da puta não aparece para trabalhar, não pega uma enxada para fazer uma massa. No tempo normal, das vacas gordas era assim. Agora eles vão ver só. Esse povo não servirá, vai ser a desgraça deles mesmo. Aqui tem um pecado de morte, que é outra besteira. Jargões, aqui ó, o 7. Jargões utilizados por alguns de nossa mocidade, que nada acrescentam aos jovens que temem a Deus. Existem jargões ou frases de efeitos usadas pela juventude que não acrescentam nenhum bom conteúdo espiritual para o jovem. Apenas dispersa a atenção daquilo que é necessário para o crescimento na graça do Filho de Deus. Quanta desinteria verbal. Quando se diz, vamos pegar no glória, esse irmão é turbinado, os jargões da CCB. Não tem o sobe no glória também. O culto capotou e tantos outros que não convém repetir aqui, não se está louvando a glória de Deus e nem ao Senhor Jesus. Ao contrário, se está entristecendo o Espírito Santo. Quanto cooperador de jovem ancião, eles mesmos que criaram vários jargões, o sobe no glória, muito cooperador de jovem, ancião em reunião na mocidade, sobe no glória comigo, sobe na comunhão comigo. Quem foi que criou essa merda? Foi cara do ministério, pô. Cara do ministério, pô. Sobe na glória, sobe na comunhão. Igreja, sobe na comunhão. Quem criou essa merda de jargão? Os bosta do ministério que criaram. Conselhozinho de merda. Perca de tempo em culto de conselhos que não leva a lugar nenhum um povo que já está condenado. Porque, meu filho, de mocidade, moço, está todo mundo condenado. O neto, o pai, o avô, o ancião, o cooperador de jovem, o cooperador oficial, a da piedade. Esse povo está todo condenado, meu filho. Isso aqui é pura perca de tempo. Eles mesmos criaram as merdas. Agora está tentando meio que podar, mesmo que... Nada, velho. Eles criaram a merda. Criaram um monte de jargão. Eu vi muito isso aí. Imitar, não pode imitar ancião, não pode imitar cooperador. Quando se diz... Aqui, ó. Mas é grave erro falar em linguagens estranhas, por brincadeira, e imitar o caçoar do dom de algum irmão que sempre manifesta nos cultos. Não, mas é grave erro. Aqui ele chama de grave erro isso aqui, ó. Caçoado isso aqui, ó. Alamassalaya, alamakatasuya, kalamakatu devata yovanayosuya. Ne curcianjaro branjoro que porte que suque mando suya. Ria lamanaya, alaia, alamakata. O ministério chama de grave erro. Grave erro. Não, ser besta não peca. Mas aqui ele usou a expressão grave erro de você caçoar dessa porra aqui, ó. Escuta essa merda aqui, ó. Ne curcianjaro que bierto branjoro. Nebrasto catu tevata yohana yosuya. Calaia, lamakata salaia, Jesus. Urra lamanaya, laia. Candavana. Que porra é isso aqui? Que merda significa isso aqui? Para que serve essa bosta aqui de linguagem estranha? Hã? Quando o Senhor Jesus disse lá para a enferma lá, Efratá, houve um milagre. Aquela linguagem estranha, aquela língua que ninguém entendeu, ou um ou dois entendeu, sei lá, mas teve aquela palavra lá, aquele verbo lá, Efratá, ele operou uma ação.
quando o Senhor Jesus lá na cruz falou, Eli, Eli, ela maçã lá, Deus meu, por que me desamparado? Que depois foi traduzido. Mas quando o Senhor falou Eli, 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 alguém entendeu e escreveu na Bíblia. Houve uma ação, houve uma fala, houve uma interpretação, houve uma fala, houve um entendimento. Quando o Senhor falou Efratá, houve a fala, houve uma ação, houve um proveito daquela linguagem estranha. Quando lá apareceu a mão escrevendo lá na sacada do palácio do rei, lá em Babilônia, uma mão escreveu lá. Alguém entendeu e traduziu. Houve uma ação, houve um ganho, acrescentou alguma coisa. E quando essa merda aqui, esses CCBs falam em língua, outros idiotas falam língua, acontece o quê? Alguém interpretou o quê? Serviu para quê? Essa bosta de linguagem. Hanayosoya, Tamashinia, perto sul, perto sul que manda soia. Nem abençoa, nem amaldiçoa, ninguém está entendendo nada, serve para que isso? Amaldiçoa alguém? Operou alguma coisa? Alguém entendeu? Houve uma interpretação? Houve algum recado? Ou uma mensagem? Serve para quê? É uma receita de bolo? É um pão? É uma receita de pão, uma receita de bolo? É para ir viajar? É para não sei o quê? Vai fazer? Vai comprar? Serve para quê? Que mensagem é? Que interessa isso? Para que serve essa porra? Essa bosta de linguagem, na congregação, lembra na congregação que esse testemunho? A irmã de manhã acordou com uma angústia, aí abriu a janela, estava com aquela angústia, chorando e foi orar a Deus, e orou uma vez, e orou duas, aí depois voltou na janela, veio um passarinho e cantou, aí Senhor selou ela com a promessa, e aí aquele dom de novas línguas era uma alavanca. Lembra da alavanca? Essa porra de dom de linguagem já foi considerado uma alavanca. As pessoas testemunhavam dizendo que era uma alavanca na alma. Lembra disso? Era. Ai, Marcelo, esse dom é uma alavanca. Para quem serve essa merda, rapaz? Acrescenta o quê isso aqui? E essa bosta de dom de evidência na nova língua? Nossa, busca de dom que você vai? Isso aqui foi uma busca de dom. É só isso que se fala. As coisas de Deus, as coisas de Deus, elas acrescentam coisas. Elas melhoram, ou operam, ou te dão uma mensagem para te livrar você de alguma coisa, sabe? Enfim, para o que for preciso. Mas essa linguagem da congregação é uma merda, rapaz. E muita gente se gloriou por ter esse cabra aqui que tá... Isso aqui, ele tá se achando. Certo? E aí fica inventando essa linguagem aqui, ninguém entende, não acrescenta em nada. E aqui o cabra... Aí, mandado, eu agradeço a Deus por ter me chamado nas águas do Santo Batismo e ter me preparado a filha para ser minha esposa, nascendo na questão, no tempo certo, não sei o quê. Aí o Senhor me selou com a evidência de novas línguas, e esse dom uma alavanca na minha vida, como se isso aqui fosse alguma porra. Aí quem não tem, um cara aí, quem não tem, se acha inferior, porque não tem essa merda de linguagem. Você entra na congregação, batiza, aqui vai ver um cara agradecendo por ter essa linguagem aqui e tal. E aí, a pessoa fica inferior, se achando inferior,
se achando que essa merda de linguagem aqui é alguma coisa de divino. E não é merda nenhuma. O que interessa, esse povo não corre atrás. Esse povo não esse povo não busca, esse povo não quer. O que interessa, meu filho, é você ter a sabedoria, ter o conhecimento, ter a inteligência para praticar no seu dia a dia. E tendo essas coisas, você precisa ter o quê? A humildade, que quem tem coisas de Deus precisa ter a humildade para vir e botar, é uma espécie de lona, para vir e botar por cima. Aí, quem ouve, quem vê o sábio, quem conversa com o sábio, e aí o sábio não precisa dizer que é sábio. Quem tem conhecimento não diz que tem conhecimento. Quem tem inteligência não precisa dizer que é inteligência. Quem tem prudência, quem tem as virtudes de Deus, não sai gritando dizendo que tem. Não, ele pega a coberta, que é a humildade, e põe por cima. Já essa doutrina CCBistal de merda do caralho, precisa ficar com essa linguagem aqui para se mostrar, para parecer que é. Sabe? Por isso que CCBista quer dom de língua. Por isso que CCBista quer dom de cura. Por isso que CCBista quer dom de expulsar demônio. Que ele quer aparecer, rapaz. Ele quer as coisas de Deus para aparecer, para brilhar, para se jactar. É por isso que ele quer. É por isso que não tem merda nenhuma. Então fica aqui se pintando de celeste com esse dom idiota de tal evidência de novas línguas, que não quer dizer porra nenhuma. Seu criminoso. O que quer dizer isso? É algum corte de carne diferente? É para ir, é para vir? É uma receita de bolo? Para fazer? É um tipo de arroz diferente? É um feijão tropeiro? O que quer dizer isso? Sabe? Esses dons do capeta, do diabo, da congregação, é isso, velho. É para pintar um CCBista de celeste. Para pintar um ancião de celeste, de ungido. É uma espécie de pintura, de enfeite. Porque tem os de Deus, que são discretos, e tem os do capeta, que são pintados. Então, o capeta pinta os CCBistas do ministério não, com isso aqui, para dizer que é alguma coisa de celeste, sendo que não é merda nenhuma. Quem é de Deus é discreto. Quem é do capeta fica se exaltando, se publicando, com esse dom aqui para querer sobressair sobre o outro. É por isso que esse reino de mentira, de falsidade e de ilusão começou a desmoronar. Porque é uma farsa. Entendeu? Aqui, continua aqui, o pecado da concupiscência, a mesma merda de sempre, o perigo no mau uso das redes sociais, como utilizar, como conviver, sabe? Sempre, assim como infamaram a TV, o jornal, agora estão tacando sombra de morte na rede social, que não vai mudar em nada, sabe? Besteira e mais besteira. Só isso por hoje. Pegou a visão? Até mais, né?